Oi, mulheres livres, estamos aqui para o nosso vídeo no canal no YouTube. E hoje a palavra que Deus me entregou não tem título até então. Vou falar da partir do que eu venho pedindo a Deus para Ele me mostrar hoje, essa semana, o que eu falar. E essa passagem toda hora vinha na minha mente. Espero que no final do vídeo venha o título, com certeza Deus vai trazer. Mas Deus quer falar com você, Deus também quer falar comigo, como Ele vem falando. E vamos lá para a palavra. Eu vou começar lendo Lucas 2:32, que diz assim: Ele é a luz que trará iluminação espiritual às nações e será a glória do seu povo Israel. Um pouquinho mais embaixo, 35, diz assim: E os pensamentos mais profundos de muitos corações serão revelados. Deus vem falando comigo nessa passagem, eu vivendo aqui os dias, fazendo as coisas, e Ele foi me revelando coisas que eu fazia que não estava agradando Ele. E essa passagem diz sobre isso, né? Que Ele veio para trazer luz. E luz é como nós estamos também nos portando diante de nós que somos filhas de Deus, de acordo com o que Deus quer de nós. Nós somos filhas, então Deus Ele quer fazer uma transformação para sermos sempre cada vez mais parecidas com Jesus. E Ele é a luz. Então, quanto mais nos aproximamos de Jesus, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais as trevas que está dentro de nós, que veio a partir do pecado, tem que ir embora. E essa passagem falou muito comigo aí. Eu tô bem tendo uma conversa com uma cliente minha aqui no meu trabalho, e me veio uma atitude que eu cometi, acredito que imperceptível para a cliente, mas onde Deus me veio, trouxe a luz nessa minha atitude, e eu falei, poxa, isso não é legal. E às vezes a gente pode pensar, eu falei isso até no grupo de oração que eu tenho toda semana com as amigas minhas, que nós temos, né? E eu falei com elas sobre isso. Como que Deus vem moldando a gente, modificando todo o pecado, toda a raiz ruim que há em nós, para nos tornarmos parecidas com Jesus. E a gente só vai conseguir isso se ficarmos próximos da luz. E eu vendo essa minha atitude, falei, entendi, pai, não é legal. Aí a gente pode pensar, mas será que foi só a primeira vez que eu fiz isso? Não é, mas às vezes foi o momento ideal, às vezes não, foi o momento ideal que Deus resolveu revelar para mim essa minha atitude, para eu melhorar. Ou então Ele já havia revelado antes, mas por eu ter me afastado mais, tá com o coração mais endurecido, às vezes menos sensível à sua voz, eu não percebi. Mas aí quando eu voltei a estar mais sensível novamente para ouvir a sua voz, Ele mostrou novamente uma atitude minha que não estava legal, que estava desagradando a Ele. E aqui diz que Ele veio para revelar os segredos mais profundos do coração. Então tudo ruim que está mais profundo em nós, que às vezes a gente nem sabe, quando nós estamos caminhando com Cristo mais próximo, mais em comunhão, mais em santidade, Ele vai nos revelando. E nós só vamos conseguir melhorar todas as coisas ruins que há em nós, que são grandes, muitas coisas, porque somos pecaminosos, ou um tanto, não todas, né? Mas se nos tornarmos mais parecidos com Jesus, é não nos afastando da comunhão com Ele, é não fazendo coisas que afastem a voz de Cristo, que nos faça não estar tão sensíveis a Ele. Porque tem momentos que Jesus Ele vai falar mais alto, que Deus vai falar mais alto ao nosso coração, nós vamos conseguir interpretar mais o que Ele quer nos falar, mas vai ter momentos onde Ele vai estar mais em silêncio, Ele vai falar mais baixo, então nós precisamos estar mais em santidade, mais consagrados, mais próximos dEle. E nos últimos dias eu estava um pouco, não vivendo em pecado, mas fazendo coisas que estavam abafando a voz de Deus. Não estava tendo aquela intimidade mesmo, estava orando como sempre, mas não da forma que eu deveria, para estar atenta à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. E quando eu comecei a melhorar onde eu estava tendo falhas, veio essa revelação dessa pequena atitude, ou algumas outras coisas que eu já havia melhorado, mas como eu estava um pouquinho fria na minha fé, fria espiritualmente, eu estava querendo voltar a fazer. E quando eu falei, não tá certo, isso não tá legal, não quero me tornar isso novamente, meu Pai. Eu fui, recalculei, pensei e falei, Senhor, me mostra o que está de errado, onde eu errei, ou o que eu fiz para abafar a sua voz. E eu ajoelhada no meu quarto, eu abri minha Bíblia assim, tipo, não abri não para falar Deus falar comigo, abri porque eu já iria ler a palavra. Aí eu orei, ajoelhei no chão, pedi a Deus. Aí veio no meu espírito, olha para a página que está aberta.
eu abri. Como eu estava afastada, gente, o título da passagem estava escrito assim, Eclesiastes 5. Instruções para se aproximar mais de Deus. Quando eu li isso, eu comecei a chorar e dar risada. Eu falei, Senhor, o Senhor está me ouvindo. Senhor, eu entendi. E lá estava falando como a gente não pode prometer as coisas para o Senhor e não cumprir. E era o que eu estava fazendo. Eu estava cumprindo algumas coisas para o Senhor e não estava fazendo. Eu estava prometendo e não estava cumprindo. E lá fala que o tolo, o que conversa demais prometendo coisas que não deve, não vai cumprir, para Deus é um tolo, porque não está cumprindo. E ainda foi palavras duras que Deus falou comigo ali, porque realmente eu estava falando demais como uma tola e não estava cumprindo o que eu estava falando. E Deus teve muita paciência até ele falar comigo, ou então eu demorei muito para pedir para ele falar comigo, mas ele falou e estou tentando cumprir com a força do Espírito aquilo que ele me pediu. E isso também nos fala muito do que eu falei, que é a força do Espírito que vai nos fazer as coisas. E não só as nossas palavras vãs, as palavras que a gente fala no calor do momento, no calor da emoção, que estamos ouvindo um louvor dentro da igreja, sentindo aquela presença, a gente fala, vou fazer, pai, vou fazer. E às vezes a gente não consegue fazer, porque foram palavras tolas, não foram palavras que o Espírito Santo nos conduziu para fazer. Mas toda promessa que fazemos para Deus, nós devemos cumprir, porque nós devemos ser sim, sim, não, não. E é importante nós estarmos próximos de Deus para Ele ir nos limpando. E eu vou ler outra passagem que fala muito sobre isso. Algumas passagens que falam sobre isso também. 1 Coríntios 4:5 diz assim: ele trará luz para os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece. No mesmo 1 Coríntios 14 diz assim: os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. Outra passagem também diz assim, em Lucas 12, diz assim: o que vocês disserem no escuro será ouvido às claras, e os que conversarem às portas fechadas será proclamado dos telhados. Salmos 44:21 diz assim: porventura não conhecerá Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Aí vem uma outra passagem também, que é Hebreus 4:12, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medula, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Não só a presença de Deus, mas a sua palavra, ela faz isso conosco. Então, provavelmente, possivelmente, com quase toda certeza, eu só consegui identificar onde eu estava falhando com Deus porque eu estava, mesmo que sem sentir a presença do Senhor, lendo a sua palavra. Então nós temos que estar atentas a isso, a não nos afastarmos de Deus, ou não deixarmos de buscá-lo todos os dias, ou buscar só quando estamos bem, sentindo a presença, porque nem sempre vamos sentir. Se eu tivesse deixado de buscar nesses momentos que eu não estava sentindo a presença, eu estaria bem pior hoje. Eu não teria visto que eu estava errando, eu estava cada vez mais afastada do Senhor e quem sabe até começando a praticar as coisas do mundo, coisas que Deus já me libertou, não porque o que Ele faz Ele volta atrás, mas porque a minha parte eu não fiz. A nossa parte de caminhar com Deus é apenas estarmos disponíveis em entrar na sua presença, porque Deus Ele não nos obriga. Ele fala: eis que estou à porta e bato, ou seja, Ele bate, Ele não abre, Ele não arranca. Quem faz isso é o Satanás que impõe todas as coisas do pecado na nossa cara, quer empurrar goela abaixo as coisas que estão todas erradas no mundo, e às vezes a gente cai. Mas Cristo, ele é tão perfeito, Ele é tão delicado, Ele é tão Deus, Ele é tão incrível, maravilhoso, tudo que precisamos, que Ele até a ponto, quando é para buscar algo que é bom para nós, Ele não impõe, Ele não empurra. Você imagina como é ruim alguém te obrigar a comer algo que você não quer? Alguém chegar, você vai comer e enfiar na sua boca? Deus não faz isso. Ele não obriga a estarmos na presença dele. A comida a gente precisa, às vezes a gente, vamos supor que a gente está numa greve de fome fazendo algum drama emocional. Um exemplo, não sei se alguém faz isso aqui. Eu não sei se eu já fiz, não tô lembrando. E tá lá, talvez vão pôr a minha mãe, ou a mãe,
falando, você tem que comer, você sabe que você precisa comer, porque você precisa para ter energia, para talvez não te causar nenhum tipo de anemia a longo prazo, se você fazer por muito tempo essa greve. Mas você não come porque você não tá afim, você não quer, às vezes a gente não busca a Deus nem por pirraça, mas vamos colocar que você simplesmente não quer, porque não quer. Por mais que seja bom, você não come. Então, estar na presença de Deus, buscar a Deus é bom. E Deus, ele não vai fazer talvez igual a nossa mãe faria, de falar, você tem que comer, menina, às vezes até forçar mesmo comer. Porque Deus, ele é perfeito, não com os nossos pais seria errado em fazer isso, mas ele é perfeito, ele só fala que está aqui. Então a presença de Deus, estar com Deus, é algo que precisamos, a nossa alma anseia. Nós, quando não buscamos a Deus, nós buscamos tudo, menos Ele, parece que ainda não é o suficiente. É porque aquilo que precisamos é estar na sua presença, é sermos cheias do Espírito. E para sermos cheias, devemos nos esvaziar de tudo aquilo que afasta Ele de nós, atos que estão contra a palavra de Deus, palavras que às vezes escutamos demais, ambientes que afastam a presença de Deus. Deus está em todos os lugares. Tem um pastor que eu assisto que fala isso, que Deus está em todo lugar, mas Ele só se manifesta em ambientes onde estão propícios pela presença, em ambientes de santidade, não em santidade que somos santos, mas em ambientes que as pessoas estão buscando a santidade, estão clamando o nome dEle, estão dispostas a fazer o que é preciso para fazer a glória de Deus, não para fazer porque é a partir disso, mas Deus vê o nosso esforço de querer a sua glória sobre nós. Então aí Ele se manifesta, porque Deus, Ele está em todos os lugares, até nos lugares onde a gente acha que Ele não está, mas a sua presença só se manifesta quando nós estamos fazendo de tudo para, Senhor, estamos querendo mais de Ti, vem com a sua glória sobre a nossa vida. E caminhar com Deus é isso, estar todo o tempo querendo a glória dEle sobre a nossa vida. E quanto mais próxima dEle, mais longe das trevas nós estamos, porque a palavra de Deus também fala, vou ler aqui para vocês, que a luz de Deus, que onde há luz não pode ter trevas, que onde Deus está, não tem como ter trevas. Em Mateus 16 diz assim: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte reinou uma luz. Aí fala assim, a partir desse dia Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus era próximo da morte de Cristo, né? Que quando Ele morresse, Ele ia trazer o Espírito para nós. Ele estava no sacrifício para absorver os nossos pecados e nos dar a chance da salvação. E aqui fala, o povo vivia nas trevas. Então, quando Cristo veio, a luz veio. Então, onde estava as trevas, veio Cristo com sua luz. Então, para nós deixarmos as trevas que há em nós para trás, nós devemos estar próximos da luz que é Jesus. Que essa mensagem hoje faça você refletir em como está sendo a sua comunhão com o Senhor, a sua comunhão na presença. Porque Deus quer que sejamos parecidas com Cristo. Sozinhos, pela força do braço, não vamos conseguir. É só pela força do Espírito. Que possamos orar hoje, fazer uma oração como eu fiz para Deus. E eu continuar fazendo todos os dias. E mostrar o que está afastando a presença dEle de nós. Porque quanto mais próximos da luz, mais longe estamos das trevas. Como mais próximos da luz estamos, mais parecidos com Cristo nós vamos nos tornando. Que o Senhor possa te tocar hoje com essa palavra, onde foi uma palavra leve, mas uma palavra que mostra que é a presença de Deus que vai nos tornar parecidos com Jesus. É estarmos todos os dias lendo a palavra, porque ela é uma espada afiada. Ela penetra e nos separa. Quando diz isso, nos separa, então vai separar também a treva e a luz, porque os dois não podem coexistir. Não tem como ter os dois. Não tem como. Então, quando nós estamos com a palavra que é afiada, lendo todos os dias, ela entrando dentro de nós e arrancando todo o mal, ela arranca como nos mostrando, você vai ler e fala assim, poxa, mas eu não tô fazendo isso, poxa, nossa, mas eu fiz isso aqui, ou seja, ela tá te revelando, a palavra revela,
A palavra de Deus revela os nossos maus comportamentos. Então, se a gente quer falar com Deus, como todo mundo fala, é só abrir a palavra de Deus, é só abrir esse livro, que não é só um livro, é a palavra viva do Senhor. Ela é viva e eficaz. Ela vai separar todo o mal que há em nós e vai nos aproximar mais de Deus. Nós vamos estar mais atentas e vamos sempre nos observar. Por isso que temos que ler todos os dias, não é só em momentos, não é só em reuniões onde é uma reunião de oração, não, é todos os dias, porque todos os dias Deus quer que sejamos mais parecidos com Cristo, e Ele vai nos revelando aos poucos. Ele não vai colocar a gente numa mesa, sentar e falar assim, tá tudo isso aqui errado, vamos consertar, não, porque senão a gente congelaria e desanimaria na caminhada. Às vezes algo que a gente quis alcançar muito, se a gente soubesse tanta coisa que a gente tinha que fazer, a gente desanimava. Mas no caminho a gente vai descobrindo começar uma construção. A gente sabe muita coisa que tem que fazer, mas não é só isso. Sempre tem algo a mais, sempre um gasto a mais. Então, nada a gente descobre tudo de uma vez. Vai sendo aos poucos, porque se Deus nos mostrar tudo que devemos melhorarmos para glorificar o nome dele, para sim sermos mais parecidos com Jesus, nós falamos, não consigo. Às vezes uma coisa que ele mostra a gente já fala que não consegue, quem dirá ele revelar tudo. Então, como que a gente vai conseguir descobrindo tudo? Não afastando da presença, continuando próximo da luz, porque ele veio para separar a luz das trevas, ele veio para tirar o nosso pecado, ele veio para nos transformar pelo poder do seu Espírito, ele deixou o Espírito para nos ajudar, e ele só pede a nossa parte, que é abrir a porta, deixar ele entrar e continuar todos os dias na presença dele, e lendo a sua palavra, que são as palavras dele para nós. Amém, mulheres livres? Vamos orar então? Senhor e meu Deus, obrigado por sua palavra, meu Pai, onde ela é uma espada que vai tirando todo o mal que há em nós, Senhor. Nos dê fome e sede de Ti, Pai, para conseguirmos todos os dias meditarmos na sua palavra, meditarmos naquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Nos ensine todos os dias a entrar na sua presença, Pai, a estar em santidade, Pai, porque o ambiente que está buscando a santidade abre espaço para a sua luz, o seu poder entrar, porque onde há pecado, não tem como vir a sua presença. Mostra para nós, Pai, onde estamos pecando. Nós somos pecadores. Sempre vamos pecar, mas não aceitamos o pecado, meu Pai. Nos dê a indignação do pecado, Pai, para não conseguirmos pecar e achar normal, Pai, que sempre que pecarmos, nós nos sentimos constrangidos e tristes por estar pecando, Pai, porque queremos agradar o seu coração. Que o Senhor derrame cada vez mais a sua graça sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais essa palavra, Senhor. E que o Senhor continue me usando para falar com as mulheres desse canal, Pai. E que o Senhor use elas também para falar para outras mulheres. Porque a sua palavra também nos diz que tudo que falamos não é pela força do nosso braço, é pela força do seu Espírito, Pai. Então que o seu Espírito nos conduza em cada momento que vamos falar sobre o Senhor para as pessoas. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Até mais!